Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja, onde quer que você está. Passando por aqui, meus irmãos, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo e também desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Desejar para minha mãe Maria, que Deus abençoe minha irmã, minha mãe, Deus proteja a senhora, em nome de Jesus Cristo. Um abraço ao seu filho, que estamos longe, mas tão perto espiritualmente. Que Deus possa abençoar a senhora, minha mãe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também mandar um abraço para minha esposa, Rosileide. Que Deus abençoe poderosamente a minha esposa. Enfim, todas as mães do Brasil, que Deus guarde e proteja. Que Deus dê grande sabedoria a todos vocês, para que vocês venham a criar os filhos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todas as mães do Brasil. E também pedir permissão aos irmãos para entrar no seu lar, através das redes sociais, para que possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 16 ao versículo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 16 ao versículo 20. Versículo 16 começa nos falando assim: Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estão da banda dos etíopes. 17. Esses subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não deixaram filho, senão Joacás, o mais moço de seus filhos. 18. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. 19. E sucedeu que, depois de muitos dias, chegando o fim de 2 anos, saiu-lhe as entranhas com a doença e morreu de má enfermidade, e seu povo lhe não queimou aromas, não queimaram a seus pais. 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se se deixar de si saudade. E o sepultar na cidade de Davi, porém não no sepulcro do rei. Falando de Jeroão, meu irmão. Jeroão, meus irmãos, foi filho de Josafá, o filho mais velho de Josafá. Josafá, um homem temente a Deus, um homem andou nos caminhos retos, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josafá tinha mais filho, além de Jeroão tinha mais filho. Ou seja, Josafá morreu, e aos seus filhos mais novos ele deu fazenda, deu riqueza, deu bem. Mas a Jeroão, meu irmão, ele entregou o reino, porque o Jeroão era o seu primogênito. Ou seja, primogênito antigamente, meus queridos, era aquele que ia tomar conta do clã, né? Que ia tomar conta dos irmãos e ia prosseguir o reinado do seu pai. Por isso que Josafá pegou o reinado, o seu reinado, e transferiu para Jeroão. Mas o contrário, meu irmão, do que o Josafá fez, Jeroão tomou uma decisão errada. Josafá não fez o que o seu pai ensinou. Josafá não seguiu o caminho do seu pai, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Primeira coisa que ele fez, ele foi matar os seus irmãos, matou todos os seus irmãos, por causa de quê? Por causa do reino, né? Para eliminar competência, para eliminar concorrência, matou seus irmãos. E depois se casou com uma filha de Acabe, filha de Jezabel. Todo mundo sabemos que Jezabel era profetisa do cão, profetisa de Baal. O que é que ele fez? Casou com uma filha de rei Acabe, e com isso ela fez ele se desviar do caminho do Senhor. E Jeroboão fez tudo que era errado, fez tudo ao contrário do que o Senhor nosso Deus deixou ele para ele fazer. Jeroboão andou no caminho do rei de Israel, do rei de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Foi desobediente aos olhos de Deus, fez tudo errado, tudo ao contrário. Ou seja, e depois a Bíblia vai falar que Deus levantou contra ele uns filisteus, né? Levantou os filisteus árabes, que matou tudo, destruiu os filhos, tomou os filhos dele. E depois Deus, por causa da desobediência de Jeroboão, Deus colocou uma enfermidade. Deus colocou uma enfermidade no intestino dele, nas entranhas dele. E ele vai chegar a morrer de muita dor por causa dessa enfermidade. Porque Deus colocou essa enfermidade dele para que ele viesse a morrer.
E a Bíblia fala depois que ele morreu, a Bíblia está bem clara, fala que ele foi, não deixou saudade. Será que esse rapaz era boa pessoa? Imagine, nem os filhos dele sentiam saudade dele, nem a esposa dele sentiu saudade dele, o reinado que ele tomava de conta não sentiu saudade dele. Será que era uma boa pessoa? A Bíblia fala bem claro que ele morreu e não deixou saudade. Ninguém sentiu saudade de Jeroboão. Quem vai sentir saudade, né? De uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa que só faz mal, uma pessoa que faz tudo ao contrário do que o Senhor nosso Deus determinou de fazer. Essa foi a vida de Jeroboão, meus queridos, um homem que tinha tudo para fazer o que era correto e reto diante dos olhos do nosso Deus, para cumprir todo o ensinamento que Josafá, seu pai, homem temente a Deus, homem de Deus, homem que reinou Judá na lei de Deus, mas Jeroboão tomou a decisão errada de fazer o contrário e pagou pela sua escolha errada. Além de Deus levantar uma guerra contra ele e levar todos os filhos dele, ele morre de enfermidade, que Deus matou ele, e ele vai e não deixa saudades. Ninguém sentiu saudade desse homem. Resumindo, meus irmãos, no tempo em que nós vivemos, no tempo em que nós estamos, que onde o temor de Deus cada vez mais está desaparecendo, no tempo que nós estamos convivendo, meus queridos, que todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer, todo mundo pensa o que quer, o temor do coração, o temor de Deus do coração do homem está saindo cada vez mais, cada vez mais. Parece, meus irmãos, que Deus é um baú da felicidade. Parece que Deus é uma telecena que Deus tem que dar, Deus tem que dar, Deus tem que fazer, tem que fazer. Ora, parece que Deus hoje aqui é um, não sei o que dizer, porque tem que dar, tem que dar. Hoje o temor de Deus está saindo do coração do ser humano. As pessoas estão esquecendo que Deus é criador, que Deus pode fazer tudo, que Deus determina a hora que quiser, que Deus mata, que Deus levanta, que Deus humilha, que Deus exalta, que Deus pode fazer o que for. Hoje vivemos num tempo, meus queridos, que parece que Deus não tem nem que parar de falar. E quando você vê esse versículo aqui, esse livro aqui de 2 Crônicas, capítulo 21, você vai ver o que é que Deus pode fazer na vida daquelas pessoas que tomam a decisão errada. Você está vendo o que é que Deus pode fazer, meus queridos? Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer o que quiser, Deus pode fazer o que lhe apraz. Nós somos criatura, Deus é criador. Nós vivemos nesse mundo aqui porque Deus é que nos mantém de pé. Nós temos saúde é porque Deus nos dá saúde. Nós temos emprego é porque Deus dá um emprego. Nós temos comida é porque Deus dá comida para a gente. Enfim, nós sobrevivemos aqui porque Deus quer. A Bíblia fala para a gente, Isaías, salvo engano, Isaías 45:7. A Bíblia fala bem o seguinte, Deus fala: eu criei o bem e criei o mal. Eu criei a paz e criei a luz. Eu sou o Deus que criei todas as coisas. Meus irmãos, precisamos voltar a temer a Deus. Precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada. Precisamos tirar esse orgulho do coração que está no nosso coração, essa prepotência, pensando que nós somos alguma coisa, não somos nada. Nós não somos nada, nós somos barro. Deus é o oleiro. Nós somos pó, meus queridos, do barro. Precisamos temer a Deus, porque se Deus quiser, Deus pode fazer o que quer. Olha o que é que Deus fez com o Jeroboão. Um homem que fez tudo ao contrário aos olhos de Deus, matou seus irmãos, fez tudo errado, se casou com uma profetisa do cão de Baal, que é a filha de Jezabel, filha de Reacabe, fez tudo ao contrário. O que é que Deus faz? Deus mata ele. Deus coloca uma enfermidade na entranha dele, se eu não me engano, no intestino dele, que mata, e a Bíblia vai falar que ele morreu de grande dor. Ou seja, meu irmão e minha irmã, precisamos reconhecer que nós somos o quê? Pó. Nós somos pó. Quem somos a gente para mandar em Deus? Não, tem que fazer, tem que fazer. Quem somos nós para exigir de Deus? Deus já vivemos pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus que deu seu Filho. Quem somos nós para eu exijo? Nós somos o quê para exigir de Deus? O que nós temos que fazer, meu irmão, é baixar a nossa Cristo, é baixar a nossa servir, reconhecer que Deus pode fazer tudo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. E nós continuamos sendo pó. Nós temos que voltar a temer a Deus, meu irmão. Nós temos que voltar a temer a Deus no coração. Nós temos que voltar, meus queridos, a reconhecer que Deus é Deus. E acabar com essa prepotência de que eu sou... Olha o que é que Jeroboão, um rei. Um rei metido a durão. Deus matou-lo. Deus largou uma enfermidade nele, que ele morreu de dor. E outra, foi e não deixou saudade para ninguém. Não, para ninguém. Ninguém sentiu falta desse rei. Nada, ninguém. Ou seja, meu irmão, minha irmã, precisamos voltar a temer a Deus, precisamos obedecer a Deus, precisamos reconhecer que não somos nada, somos pó, e Deus é criador de tudo, todas as coisas. É uma palavra para que nós venhamos refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações.
É uma palavra para que nós venha temer a Deus, venha temer ao nosso Deus Criador, porque Deus pode fazer tudo. Nós é quem precisa de Deus. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Deus comigo é Deus. Sem Deus é Deus. Deus com você é Deus. Sem você é Deus. Agora a gente sem Deus não somos nada. Se estamos vivos, se temos fôlego, é porque Deus concede. Na hora que Deus só puxar esse fôlego, tá lá um corpo estendido no chão. Que vai servir para quê? Só para servir de estico para a terra. Que nós venhamos refletir nas nossas atitudes diante do nosso Deus. O que nós estamos fazendo. Porque, meus irmãos, se Deus quiser fazer, não há quem peça. A Bíblia fala, agindo eu, quem impedirá? Assim fala o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.